Sejam bem-vindos à aula de Excel. Hoje iremos falar sobre a função C. Vamos utilizar também a função CONT-C, a função média-C, a função média normal, tá certo? Eu espero que fique claro aí para vocês. Aqui eu fiz uma tabelinha com as seguintes colunas. Primeira, código, a numeração normal que eu dei. Segunda coluna, ao nome, aqui eu fiz nome de alunos. A terceira coluna eu fiz de gênero, M para mulher e H para homens. Aqui nas próximas colunas eu fiz as notas deles, primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação. Cada uma, a primeira avaliação sendo 30% do valor da nota, segunda avaliação 30% também, e a terceira avaliação 40%. Aqui eu fiz a nota final. Aqui eu fiz um status que vai me trazer com a função C se está aprovado ou reprovado. E aqui mais alguns dados que a gente vai entrar em questão depois. Certo? Vamos começar pela nota. Aqui tem as notas que foram digitadas. E aqui eu vou fazer a nota final. Vou fazer o seguinte cálculo para fazer a nota final. Vou colocar o sinal de igual. Irei colocar a primeira avaliação, multiplicarei ela pelos 30% aqui. Esses 30% eu vou ter que travar essa célula, então eu irei utilizar o símbolo de cifrão. Porque se eu não utilizar esse símbolo de cifrão, quando eu for puxar aqui essa célula para baixo para preencher as outras células com a fórmula, vai dar erro. De vez de puxar o 30% na próxima linha, vai puxar o número 5. Eu colocarei mais a nota da segunda avaliação vezes a porcentagem dela com o cifrão para travar essa célula. Colocarei mais a célula F3 vezes a célula F2. Também colocarei o cifrão na F2 para bloquear a célula. Está pronto. Me trouxe a média desse aluno, sendo 30% a primeira avaliação, 30% a segunda avaliação e 40% a terceira avaliação. Irei clicar aqui no canto inferior direito, arrastar até aqui embaixo e vai criar aqui a fórmula para as próximas linhas. Aqui eu vou apagar, que eu vou ensinar a função C agora para vocês. A função C é o seguinte, eu vou colocar um valor, vamos lá, vou começar fazendo ela que fica mais fácil, igual C, abre parênteses. Vou colocar um teste lógico. Então vou fazer assim. Se a nota final do aluno for maior ou igual à média, que é 5, no caso essa média é 5 eu que inventei, poderia ser 6, 4, tanto faz. Então esse é o teste lógico. A nota do aluno, se ela for maior ou igual a 5, o que vai acontecer? A próxima, você dá um ponto e vírgula, e o próximo é o valor se verdadeiro. Se isso for verdadeiro, eu vou abrir aqui aspas para colocar texto. Sempre que for colocar texto, você coloca aspas. Daí, se for verdadeiro, eu vou colocar aprovado. Daí ponto e vírgula, e se não for verdadeiro, eu vou colocar, abre aspas, reprovado. Pronto. A nota que eu tinha colocado a média 5, esse aluno foi inferior, 4,6, então por isso que apareceu reprovado. Vou fazer de novo aqui na célula de baixo. Colocar igual, C, o teste lógico, se a célula G4 for maior ou igual
a 5, ponto e vírgula, vai estar, vou colocar o texto aprovado. Se isso for falso, for menor do que 5, vou colocar reprovado. Tem que colocar aspas, porque é texto. Fecha parênteses. Pronto, a nota foi 7.9, então aprovado. Eu vou puxar aqui para completar as outras. Agora vamos para a próxima fórmula. A próxima fórmula aqui que eu vou ensinar a vocês é o conte.c. O conte.c é o seguinte, ele vai contar as células. Por exemplo, eu quero contar aqui as células. Ele iria contar 6 células aqui, mas eu quero contar só os que foram aprovados. Então, como que eu vou fazer? Vou colocar o sinal de igual. Vou escrever conte.c, abriu parênteses. Daí o que eu vou precisar aqui? O intervalo que eu quero contar. O intervalo que eu quero contar é o de status aqui. Então, vou selecionar ele. Está selecionado aqui, de H3 até H8. E qual vai ser o critério que eu quero? Eu coloco ponto e vírgula e vou para o critério. O critério vai ser o que tiver escrito aprovado. Então eu simplesmente vou abrir aspas, escrever aqui aprovado, deu o que tiver escrito aprovado. Na coluna H3 até H8 ele vai contar para mim. Então eu tive 4 aprovados. Mesma coisa com reprovados. Tá aqui a fórmula. Conte.c, abre parênteses, o intervalo que eu estou procurando, ponto e vírgula, só que agora eu quero o critério reprovado. Então o que for reprovado, ele vai pegar e vai contar para mim. Foram 2 reprovados. Agora eu vou ensinar a fazer a média C. É o seguinte, a média é como se fosse uma média normal, tirar uma média de alguns determinados números, só que agora eu quero a média se eu tiver algum determinado critério para ela. Então você vai escrever igual média C, abre parênteses. Eu quero intervalo. O intervalo eu vou colocar aqui. Eu quero média de alunos homens. Então vou colocar aqui no gênero e selecionar o meu intervalo. Então, os critérios que eu quero, ponto e vírgula, e vou colocar os critérios. Os critérios que eu quero colocar somente os alunos homens. Então coloco o H. Que aqui eu separei homem e mulher por M e H. Ponto e vírgula e o intervalo da média. O intervalo que eu vou buscar os valores e vai tirar a média. Que é esse aqui, a nota final. Então vou selecionar esse intervalo, fechar parênteses e pronto. Aqui está a média dos alunos homens, 5.33. Fiz a mesma coisa aqui com o das mulheres, mas o delas eu coloquei a letra M, que eu só quero as linhas que tiver o gênero M, e fazer a média delas. A média geral é mais simples. Você coloca igual a fórmula média, abre parênteses, escolhe o intervalo que você quer tirar a média, fecha parênteses e pronto. Está pronta a média. Importante aqui, bem utilizado mesmo, é a função C. Irei depois ensinar vocês a fazer ela um pouco mais complexa, como nesses casos aqui, que você tem C sem série proc v junto, certo? Vamos nesse caso aqui. Esse caso aqui, eu tenho essa fórmula C que tem um proc v aqui. Então eu vou deixar aqui só o proc v, que agora eu não vou entrar em detalhes.
Pronto, aqui tem a fórmula PROC-V. O que essa fórmula PROC-V fazia? Me trazia se esse cliente era PJ ou PF. PJ ou PF. Mas para ficar com um visual melhor, eu vou inserir uma fórmula C aqui. Então, vou colocar aqui na fórmula C, abre parênteses. Se essa fórmula do PROC-V aqui, ela for igual, abre aspas que vai ser texto, PJ, que é o que ela vai me trazer, ou PJ ou PF, eu coloco ponto e vírgula. Se esse PROC-V for verdadeiro me trouxer PJ, vai estar escrito pessoa jurídica. Caso isso seja falso, não me traga PJ, a minha outra opção seria pessoa física. Então eu vou colocar aqui pessoa física. Feche parênteses. Está pronta a minha fórmula C. De vez me trazer PJ, agora me trouxe pessoa jurídica. Certo? Dúvidas, postem comentários, irei responder. Até a próxima videoaula.